dúvida, pessoal, por gentileza, podem interromper a explicação, ok? Pode já me chamar sem problema algum. Só peço que durante as explicações vocês mantenham o microfone fechado, tá? Aí quando tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e me interromper, tranquilo? Muito bem. O que nós vamos trabalhar, pessoal, nessa aula teórica aí? Uma aula bem bacana, uma aula aí que a gente vai falar um pouquinho de cada processo, na verdade, dos principais processos, né? Tem muito processo de soldagem aí, se fosse para a gente falar na teoria, a gente precisava aí de muitas aulas, né? Mas o foco aqui são os principais processos que a gente vai conhecer, tá? E o que eu programei, o que nós vamos estar discutindo nessa aula? Então, o conteúdo programático é o seguinte, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos da soldagem, né, os conceitos relacionados ao processo de soldagem. Vamos falar aí da soldagem por fusão. Vamos falar dos princípios, ou melhor, dos principais processos de soldagem, como eu comentei anteriormente, né? Aí eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG e oxiacetilênica, né? Ó, também conhecido como processo oxigás. Então, esses são os principais processos que a gente vai estar desenvolvendo nessa aula. Vamos falar também aí das características do metal base, certo? Corrente elétrica na soldagem, polaridade, defeitos na soldagem, né, os principais defeitos, e fontes de energia. Então, a princípio é bastante coisa aí, né? Olhando no conteúdo programático, é bastante coisa para a gente discutir, mas óbvio que eu preparei aí um material bem direto, bem objetivo, mais conceitual também, né? Que vai acabar dando tempo para a gente trabalhar aí nesse momento, nesse período, e não vai ficar maçante, não vai ficar cansativo, ok? Bom, critérios de avaliação. O que nós vamos avaliar neste momento, tá? Nós vamos ter aí uma entrega de um questionário, né, um trabalho, que vai valer 2 pontos. Então, a princípio, esse é a nota que eu vou fechar no momento, a nota que eu vou ter neste momento para vocês, tá? Assim que possível, ou seja, quando nós voltarmos aí às atividades, nós vamos fazer um momento prático, que é esse desenvolvimento aí prático, tá? Vai ter um valor de 4 pontos, ok? Então, o peso das aulas práticas, né, vai ser aí um total de 6, ok? 2 do trabalho teórico e 4 das atividades práticas no momento que a gente puder retornar. Tranquilo? Então, o seu Madruga aí já está dizendo que é faca na caveira. Muito bem. Então, oficialmente, vamos começar a nossa aula. Bom, nós vamos falar aí dos principais processos, como eu já comentei, né? Os principais processos que são, hoje, muito aplicáveis na maioria das indústrias. Então, em qualquer indústria, em qualquer área que você for trabalhar, muito provável que você vai se deparar com processos de solda. Algum tipo de processo você vai se deparar. Então, esses processos aí, como está na descrição, eles são de extrema importância nas indústrias, né? A gente encontra nas indústrias de manutenção, fabricação mecânica, né? Fabricação de máquinas, equipamentos e outros setores também, né? Setores de reformas, enfim, setores que vão aí utilizar vários tipos de processo, dependendo, é claro, da aplicação, dependendo do tipo do trabalho também. Ok? Então, a solda é, sim, uma parte da mecânica muito importante na indústria. Então, aqui a gente vê alguns exemplos, né, aonde nós podemos encontrar os setores, né, que a gente pode encontrar os processos de solda. Então, nós vemos aí que eles podem ser encontrados no setor ferroviário, no setor naval, aeronáutico, automobilístico, né, e outros setores. Inclusive, eu chamo a atenção para aquela imagem ali inferior no canto esquerdo, que os soldadores estão soldando uma peça onde? Consegue identificar ali na imagem? Mar. Oi? Mar debaixo da água. Perfeito. É o que a gente chama de solda subaquática, soldagem subaquática. Olha aí, é um processo que existe, é um processo que é aplicado muito, principalmente aí nas áreas portuárias, né? Enfim, então nós temos aí soldadores especialistas, né, em soldagem subaquática. É
é uma área bem restrita, ou seja, não é comum, né, você conhecer um soldador dessa área, né, da soldagem subaquática, mas eles estão trabalhando, eles estão aí em atividade, né, em vários locais do Brasil e do mundo, tá? E claro que, se vocês têm mais curiosidade em saber, é bem interessante esse processo, né? Existem aí vídeos no YouTube que explicam, né, detalhes da soldagem subaquática. Então é interessante aí quem queira depois ter um pouquinho de curiosidade, queira saber um pouco mais, né? Vocês conseguem aí fácil vários vídeos no YouTube, vídeos bons, né, que explicam aí algumas características desse tipo de processo, ok? Bom, e aí, né, dentro da manutenção, a gente vê aí que são importantes, né, os métodos de união dos metais, ou seja, a soldagem, e também é trabalhados aí na parte de manutenção, recuperação de peças. Nós vemos aí, né, nas imagens, algumas características do processo TIG, a soldagem pelo processo TIG. A gente vai falar um pouquinho mais desse processo depois. Então, o processo TIG é um processo bem utilizado para recuperação de ferramentas, né, moldes, por exemplo, aí, ferramentas de estampo, na área de ferramentaria mesmo. Né, também em montagem aí de peças que tenham que ter um pouquinho mais de acabamento. A TIG, quando a gente fala no processo TIG, o que vem aí em mente é acabamento, qualidade, né? Aparência da solda. Então ela tem sim essa característica mais relevante aí. A gente vai falar um pouco dela depois também. Bom, aí nós temos uma pergunta, ou melhor, duas perguntas aí, para a gente entender um pouquinho, já começando nos fundamentos, nos conceitos principais aí referente à soldagem. Primeira pergunta, o que é soldagem? Segundo, o que é solda? Poxa, professor, mas tem diferença entre soldagem e solda? Eu achei que era tudo a mesma coisa. Não, existe uma diferença, tá? Não é a mesma coisa. A gente vai ver isso agora. Por exemplo, o que é a soldagem? Soldagem é a ação ou efeito de soldar. É o processo que visa a união localizada de materiais similares ou não, tá? Materiais que têm a mesma composição ou não, de forma permanente. Então, é uma união permanente, é uma união que, quando feita, não é para ser ali desmontada com facilidade, né? Uma união permanente, é um processo de união permanente. Então, só recapitulando, a soldagem, ela é todo o processo, né? Inclusive lá a preparação de uma junta, né? Para fazer a união, ou seja, para fazer a solda, a preparação, ela faz parte do processo, ou seja, faz parte da soldagem, ok? E o que é a solda? Resultado final da soldagem. Então, depois de toda a preparação, depois de todo o processo, eu tenho o resultado final, que é o cordão de solda. Então, eu tenho a solda, que é, como está dizendo ali, né, resultado da operação de soldagem, ou seja, o depósito de material sobre a junta. Então, aquele cordão de solda, nós vamos ver algumas imagens, inclusive na imagem anterior a gente viu ali, né, um exemplo de cordão de solda. Vou voltar um pouquinho aqui. Olha aí, ó. Nessa imagem do lado direito, nós temos aí um metal de alumínio, né? Um alumínio. E ali nós vemos o cordão de solda bem feito, né? Bem aparente ali, diga-se de passagem. Então, esse é o cordão de solda que a gente chama, então, de depósito de material, ou seja, a solda. Ok? Posso avançar? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Então, vamos lá. Classificação dos processos, vamos lá. Soldagem pode ser dividida em dois grandes grupos, né? Então, o primeiro grupo, olha só, baseia-se no uso de calor, aquecimento e fusão parcial das partes a serem unidas. É denominado processo de soldagem por fusão. Então, nós temos dois grupos aí de separação dos processos de soldagem. Então, o primeiro grupo é a soldagem por fusão. E aí nós temos todos esses processos, eu não vou ler um por um ali, tá? Fica aí para depois vocês consultarem o material e dar mais uma analisada, mas nós temos aí os principais, que seria a soldagem por fusão a chama, soldagem por fusão a arco, que dentro desses dois meios, desses dois métodos, tem os processos, né? Ali, por exemplo, na soldagem a chama, nós temos a oxacetilênica,
Oxi-hídrica, oxi-GLP, são processos que a gente vai falar um pouquinho hoje aí, né? Dentro do arco elétrico, né? Soldagem a arco. Também temos aí alguns métodos, né? Que é o processo, por exemplo, MIG-MAG, processo TIG, eletrodo revestido. Esses nós vamos estar conhecendo e discutindo aqui neste momento, ok? Também tem outros métodos ali, são soldas consideradas mais especiais, né? Ou seja, não é uma solda comum que você pode encontrar aí em todas as indústrias. Já é aí uma solda mais rara, ou seja, vai ser utilizada dependendo da aplicação, é exclusivo, né, para um tipo de aplicação, e aí, por isso, acaba sendo um pouquinho incomum de se encontrar. Por exemplo, ali o raio laser, né? Hoje não é tão comum você encontrar aí nas empresas um processo de solda a laser, tá? Então, algumas vão ter, devido à característica do trabalho, outras não, ok? O segundo, olha só, baseia-se na deformação localizada das partes a serem unidas. Olha só, pode ser auxiliada pelo aquecimento destas, né? Até uma temperatura inferior à temperatura de fusão. Tá aí a característica, né? O porquê que nós temos aí a soldagem por pressão. Porque nós não vamos atingir a fusão dos materiais. A temperatura alcançada neste processo, ela é inferior ao ponto de fusão dos materiais. Então, eu só consigo realizar a fusão de duas peças se você tem ele no estado líquido. Se esse material está no estado líquido, aí você consegue fazer a fusão, né? Já neste caso, com temperatura inferior, você não vai conseguir executar a fusão das partes, ou melhor, das peças. Então, tá aí a característica desse processo de soldagem por fusão, ok? E aí nós temos, né, por pressão. Aí nós temos os exemplos, né? Na forja, a resistência elétrica, a indução, a ultrassom e atrito. Então, esses são os métodos que a gente consegue trabalhar e realizar uma soldagem por pressão, ok? Então, tem vários tipos aí, também vários processos. Uma bem comum, né? Inclusive, nós temos lá na unidade do Senai, no laboratório de solda, nós temos uma máquina de resistência elétrica, ou seja, uma solda ponto, tá? Soldagem por resistência elétrica, processo de solda ponto. Então, este é o método, né, que a gente chama aí de soldagem por pressão, ok? Nós não vamos falar neste processo aí específico, tá? Mas quando a gente tiver a oportunidade de estar na prática, vocês vão ver a máquina lá, então eu posso até dar uma demonstração na máquina, é um processo bem simples, e ele classifica aí como soldagem por pressão. Bom, relacionado à soldagem por fusão. Como eu já comentei, né, para que você tenha fusão dos materiais, o que é preciso? O que eu preciso para que eu consiga fundir dois materiais? Que os dois estejam em estado líquido. Perfeito. E para eu atingir essa característica de transformar o material no estado líquido, o que eu preciso? Vai depender do material. Às vezes tem que derreter ele, né? Sim, eu preciso derreter. Ou seja, através de calor, correto? Então, se eu tenho calor, eu consigo alcançar, né, a temperatura superior ao ponto de fusão do material e transformá-lo no estado líquido. Tá? E através do arco elétrico eu consigo fazer essa transformação, ou seja, fazer esse aquecimento, né, no material, transformando ele de sólido para líquido e assim realizando a fusão das partes. Então está dizendo ali que o arco elétrico é um fenômeno que ocorre através da passagem de corrente elétrica entre dois pontos, positivo e negativo, né? Então, neste caso, o arco elétrico ele é gerado da corrente elétrica. Esse efeito gera uma energia em forma de luz e calor, é o que a gente vê na imagem ali, que pode alcançar, olha só, temperaturas de até 6.000 graus. Então, é uma temperatura altíssima. Se a gente pegar como base aí, o aço comum, ele vai ter um ponto de fusão em torno de em média, né, de 1.400 graus. Ou seja, o arco elétrico ele atinge uma temperatura bem superior. Por isso que nós conseguimos, né, realizar a fusão de duas partes de aço, de duas peças, né, de aço.
Então, essa temperatura, né, forma o que a gente chama de poça de fusão, que é a superfície aquecida da peça no estado líquido. Ali na imagem a gente também consegue observar, né, no material, na parte de baixo, tem um arco elétrico, que é aquela região bem clara ali, né? E embaixo nós temos um material no estado líquido ali, que tem um brilho, né? Então aquilo ali a gente chama de poça de fusão, tá? Só conseguimos gerar a poça de fusão, formar a poça de fusão, se eu tenho uma temperatura do arco superior à do material, ao ponto de fusão do material. Então, deste modo, né, os materiais são fundidos uns aos outros, ok? Então, através do arco elétrico, né, é um método que a gente consegue realizar soldagem por fusão. Aqui mais algumas características, né? A fusão origina-se da ação direta e localizada de um arco voltaico. Arco elétrico e arco voltaico é a mesma coisa, tá? O nome é diferente, mas o significado é o mesmo ali. O arco permite obter elevadas temperaturas num pequeno espaço, limitando a zona de influência calorífica. Ótimo. O que está querendo dizer aí? O arco elétrico, apesar dele ter essa grande potência, né, essa alta temperatura, ele sempre vai ser mais direcionado, a temperatura mais alta vai ser direcionada a um ponto pequeno, a um ponto menor ali, uma região menor, que vai exatamente fazer a poça de fusão. Então, nós conseguimos ver aí, né, na imagem do lado direito ali, com mais detalhes, né, o arco elétrico formado e, consequentemente, a poça de fusão, aquela região ali mais avermelhada, né, ou seja, é o metal de solda já quase no estado sólido, já quase solidificando, né? Então, a poça de fusão, neste caso, a partir do momento que essa região, onde se encontra mais temperatura, a partir desse momento que ela vai resfriando, ela vai se solidificando, tá? Então, o arco elétrico é gerado, forma a poça de fusão e, consequentemente, né, a partir daquela região, você vai ter a poça de fusão. E logo após, nós temos a solidificação do material. Ou o cordão de solda, né, propriamente dito. Outro método que a gente pode trabalhar a soldagem por fusão é através da chama, né, a soldagem a chama. Então, neste caso, né, nós já não temos aí o uso de corrente elétrica, tá? Igual a gente viu anteriormente aí em relação ao arco elétrico. Tá? O arco elétrico, o próprio nome diz, você depende de corrente elétrica. Já neste caso, né, a fusão origina-se do calor gerado pela queima de um gás, com ou sem material de adição, introduzido separadamente. Então, é atualmente o processo mais rudimentar de soldagem, o processo mais rústico, né? Não tem tanta tecnologia. Então, o que está dizendo aí? Através de mistura de gases ali, né, um gás combustível e um gás comburente, eu tenho a geração da chama. Eu gero uma chama e essa chama, obviamente, com a temperatura que ela alcança, você também vai conseguir realizar a fusão das peças. Então, essa temperatura, óbvio, ela é inferior à do arco elétrico, né? A gente viu anteriormente que o arco elétrico pode chegar a uma temperatura de até 6.000 graus. A chama, dependendo dos gases que você usa, dependendo principalmente do gás combustível, né, que você usa, você pode chegar a uma temperatura aproximadamente de 3.200 graus. Então, ela é bem inferior ao arco elétrico, né, em comparação com a potência de temperatura, porém, você também consegue realizar fusão, porque se você for novamente pegar o aço aí, ele tem um ponto de fusão de 1.400 graus aproximadamente. Se a chama atinge 3.200, óbvio que você vai conseguir realizar fusão. Ok? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse processo. Soldagem com eletrodo revestido. Então agora a gente já vai falar um pouquinho mais desses processos, tá? Uma maneira mais conceitual, mas entender um pouquinho mais desses processos, de como funciona, tá? As características mais técnicas, daí a gente deixa para estar desenvolvendo na prática. Então tá, o eletrodo revestido, basicamente, né, ele é formado por uma alma, um núcleo metálico, né, alma ou núcleo metálico, e um revestimento. Então, esse revestimento, é por isso que a característica, né, do processo é eletrodo revestido. Esse revestimento ele tem várias funções,
né? Uma delas é liberar gás de proteção. Então, durante a queima desse eletrodo, ele vai liberando gás de proteção e esse gás forma, né, um raio de proteção em torno do arco, fazendo assim, mantendo, né, a estabilidade do arco elétrico, ou seja, fazendo com que o arco não se apague durante a soldagem. O que eu tenho que tomar cuidado? Obviamente, com o controle de distância e velocidade, tá? Então, por isso que eu falo, essa é uma parte mais técnica, mais de aplicação. Então, essa situação, se você tiver um controle irregular na distância ou na velocidade, o que vai acontecer? Essa proteção gasosa vai falhar, não vai ser eficiente e, consequentemente, o arco pode apagar ou se manter instável. O arco se mantendo instável, você não tem deposição do metal, você não tem a solda, você não tem o eletrodo, o núcleo do núcleo metálico, ou alma, sendo derretido. Que uma das funções da alma também é essa, fazer com que, ou melhor, passar a corrente elétrica e depositar, fazer o depósito de material na junta, ok? Então, o eletrodo, ele tem aproximadamente aí, dependendo do seu diâmetro, né, claro, ele pode variar, mas ele tem, em média, aí 35, 40 centímetros de comprimento, com diâmetros que podem variar de 2 a 6 milímetros de diâmetro, tá? Tudo depende aí do tipo de material que você vai soldar e também, né, da robustez, ou seja, do trabalho. Se ele é trabalho leve, vai utilizar chapas leves, chapas finas, né? Ou então trabalho pesado, utilizando chapas mais grossas. É aí que você vai escolher o diâmetro do eletrodo, né? Se o eletrodo é mais grosso, tem um diâmetro maior, obviamente você vai aplicá-lo em chapas mais espessas. E assim, para chapa fina, né, você aplica o eletrodo de diâmetro menor. Ok? Esse eletrodo, em torno de 30 segundos, 40 segundos, você derrete esse eletrodo. Então, ele é rápido para ser consumido, né? Então, a soldagem, ela consome o eletrodo revestido. É por isso que eu disse, né, em relação à alma, que serve como depósito também de material. Ela derrete, assim formando o cordão de solda. Então, óbvio que nesse tempo de 30, 40 segundos ali, você derreteu um eletrodo, você tem que parar o processo, né, para poder trocar, substituir, colocar um novo eletrodo e recomeçar a solda. Isso torna o eletrodo revestido um processo um pouquinho mais lento, tá? Hoje em dia é um processo muito encontrado na indústria, muito aplicado. Porém, hoje em dia ele é mais aplicado na área de manutenção, né? Então já não encontra processo eletrodo revestido na produção de peças, produção seriada de peças, por exemplo. Então ele não tem esse rendimento, ele não tem essa característica que torna ele, né, produtivo. Tá? Hoje em dia ele já é mais aplicado em setores de manutenção, né, para reparos, por exemplo. Bom, e daí o que mais que está acontecendo aí, né? Após o arco elétrico ser aberto, após você abrir o arco elétrico, isso acontece, claro, com um leve toque do eletrodo na peça, né, e uma leve separação. Então você mantém uma distância aí proporcional ao diâmetro do eletrodo. Quando eu comentei no início aí que você tem que tomar cuidado com o controle de velocidade e distância, é exatamente isso. A distância do eletrodo para a peça tem que ter em média, né, o diâmetro do eletrodo. Exemplo, se eu estou utilizando um eletrodo de 2,5 milímetros de diâmetro, quer dizer o quê? A distância que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que manter o eletrodo da peça é de 2,5 milímetros. Aí que entra, né, a parte difícil de trabalhar com a solda. Você manter essa distância sem ter contato dele com a peça. Então não pode encostar o eletrodo e também não posso afastar demais. Ok? Então a partir desse momento que você tem o arco aberto e tem um controle, né, você vai ter aí o depósito de material, ou seja, da alma para a peça. Então ali, através desse depósito e através da poça de fusão que foi formada pelo calor do arco, você tem a solda, você tem o cordão. Ok? Alguma dúvida até aí? Vou continuar. Enquanto vocês não tiverem, quando eu perguntar e vocês me responderem, é porque tá tudo bem, ok? Aí eu vou continuando. Vamos para o próximo processo, MIG-MAG.
olha só, o processo Mig-Mag, ele tem aí algumas características em comum com o processo eletrodo revestido. Por exemplo, arco elétrico, deposição de material, eletrodo, poça de fusão, olha só, cordão de solda. Isso tudo, né, são detalhes, aí são características que são comum com outros processos, tá? Principalmente com a que a gente viu anteriormente, aí o processo eletrodo revestido. Qual que é a diferença então, professor? Neste caso, a principal diferença é a proteção gasosa, o sistema de proteção gasosa. Anteriormente eu falei o quê? Que a proteção gasosa se dá através do... Como que eu tenho proteção gasosa no processo eletrodo revestido? Não lembram? O que que tem que acontecer? O que que tem que acontecer para eu ter proteção gasosa no eletrodo revestido? Neste processo. É pelo revestimento do eletrodo. Muito bem. Através da queima do revestimento. O revestimento ele é composto por várias substâncias químicas. E durante a queima do revestimento, gera-se o gás de proteção. Aí na imagem, aquela cor mais verdinha, né? Aquela cor mais clara, verdinha ali, representa o gás de proteção. Neste caso aqui, ó, da onde vem a proteção gasosa? Oi? Saindo da Isso. Do bocal de gás, né? Do bocal da tocha ali, que está vindo a proteção gasosa. Exatamente. O que que isso significa? Que você não tem ali o gás saindo da queima do revestimento. Não tem revestimento neste processo, nesse eletrodo, né, Mig-Mag. Então, o que que acontece? Eu tenho que fazer a instalação de um cilindro de gás na máquina, tá? Uma instalação externa, e aí, né, consequentemente, você vai ter as regulagens para poder fazer toda a proteção gasosa da região de solda. Essa parte de regulagem, essa parte aí, como eu falei, mais técnica, a gente vai desenvolver ela na prática, tá? Então, neste caso aí, com o gás de proteção instalado na máquina, você consegue fazer a regulagem e, então, ele estará aí fazendo a função de proteção da região de solda. Repare, né? O gás de proteção, ele está representado pela cor mais clara, ali um azul, um verde mais claro. Então, ele está protegendo toda aquela área ali de arco elétrico e poça de fusão. Com isso, eu consigo, então, fazer uma boa solda. Eu tenho ali uma boa transferência do metal do eletrodo para a peça e, consequentemente, uma boa solidificação, uma boa fusão das peças. Ok? Só fecha o microfone aí para não dar interferência, tá? Isso. Ok, pessoal? Então, repare que a diferença principal que eu tenho do processo eletrodo com o processo Mig-Mag, neste caso aí, né, nesta parte de aplicação, é em relação ao sistema de gás de proteção, né, que vai ser de maneira externa a proteção gasosa e não saindo da queima do eletrodo, ok? Porém, eu tenho de características comuns aí, a gente consegue perceber aí que a transferência do metal para a peça é a poça de fusão, é o cordão de solda, isso tudo acaba tendo a mesma característica, ok? O processo Mig-Mag, hoje ele já é bem mais encontrado na indústria, né? Há 30, 40 anos atrás aí, ele já não era um processo tão simples de ser encontrado, porque ele era considerado caro, né? Hoje em dia já está muito mais em conta. Então, você encontra na maioria das indústrias aí, principalmente na área de produção de peças, né? Produtividade, produção em série, vocês encontram aí esse processo Mig-Mag sendo aplicado. Inclusive, para sistema robotizado também é um processo bem encontrado, tá? Um sistema que, nas indústrias aí, dependendo da quantidade de produção, né? Eles instalam linhas, né? Criam linhas robotizadas do processo Mig-Mag. Ok? E aqui nós temos o processo TIG. O processo TIG significa tungstênio inerte gás.
Eu também falei aqui, vamos voltar aqui anteriormente, né? O processo MIG-MAG, o que que significa, né? Metal inerte gás. Então, utiliza gás inerte como proteção. A gente vai ter essas características aí mais explicadas na prática. E MAG significa metal ativo gás, né? Utiliza proteção de gás ativo. Então, o processo MIG, por exemplo, nós soldamos aí metais não ferrosos. Depois eu explico um pouco mais sobre essas características dos metais. Já o processo MAG, a gente utiliza a soldagem em metais ferrosos. Então, MIG não ferrosos e MAG em metais ferrosos, tá? Utilizando a proteção de um gás ativo. Ok? Então, características que a gente vê mais na prática aí, quando a gente for trabalhar. Processo TIG significa tungstênio inerte gás. O tungstênio vem do eletrodo, o eletrodo utilizado é um eletrodo de tungstênio. A gente até vê na imagem o símbolo W ali, é o tungstênio, tá? Tabela periódica, você encontra o tungstênio, e esse material sólido, né? E ele tem aí como símbolo o W. Aí o inerte gás é porque utiliza como proteção gases inertes, certo? Então, somente gases inertes aí no processo TIG. Como que funciona? Quais os fundamentos aí desse processo? Repare, também tem coisas em comum, tem características em comum aí com os processos que a gente já viu. O que, por exemplo? O que vocês conseguem identificar aí de semelhança com os processos que a gente viu anteriormente? Gás de proteção? Gás de proteção, o que mais? Que tem em comum aí, características em comum. Gás de proteção é um. Metal de adição ali também. Poça de fusão. Olha, metal de adição, neste caso da TIG, é uma exceção. Já vou explicar o porquê. Poça de fusão é uma característica em comum. O que mais? Metal base. Oi? Metal base, tocha. A poça, metal base, óbvio, a peça, né? O cordão de solda. E o que mais? A tocha. A tocha também. A tocha, arco elétrico, o eletrodo, olha só, tem muita coisa aí que é em comum com outros processos, né? Que a gente tem falado anteriormente. O que acontece agora na TIG? Então, dando alguns detalhes um pouquinho mais técnicos, só um minutinho aqui que eu só vou colocar o carregador do notebook. Pronto, ok. O que nós temos aí, então, de situações aí que diferem este processo dos outros? Então, vamos lá. Vocês citaram, inclusive, aí a questão do metal de adição. Vamos começar por eles. Por que é uma característica que a gente pode considerar diferente dos outros materiais? Porque nos outros processos, aliás, nos outros processos nós vimos o quê? Que o eletrodo, ele é o próprio material de adição, correto? O eletrodo revestido, ele tem um núcleo metálico, ou alma. E este material, ele é depositado, ele transfere, né? Ele é derretido, depositado para a peça. No processo MIG-MAG, também nós tínhamos o eletrodo, que ele, além de gerar o arco elétrico, ou seja, além da passagem de corrente elétrica para formar o arco, ele também é derretido para a peça. Já neste caso, o material de adição aqui, ó, ele é derretido, porém não é eletrodo. Repare, ele é um metal de adição que você alimenta externamente, então ele não tem o derretimento do eletrodo. Se a gente olhar ali o eletrodo de tungstênio, ó, ele está intacto. O eletrodo está representado na corzinha verde ali mais escura. Ele não tem derretimento, ele não está derretendo para a peça. Ele só tá formando o arco. Então, repare que o eletrodo de tungstênio ele tem essa função de apenas formar o arco elétrico. Então, você, né, neste caso, para adicionar um material, para fazer uma solda com mais volume, com mais resistência, você tem que adicionar uma vareta, né, uma vareta de adição, que neste caso é o que a gente está vendo na imagem. Então, não é o eletrodo que vai ser depositado, e sim a vareta de adição. Por isso que a gente acaba tendo essa característica diferente aí dos outros processos, tá?
Professor, por que o eletrodo não derrete no caso do processo TIG? Primeiro, característica do material. Do que é o eletrodo, que eu comentei no início? Qual é o material do eletrodo? Tungstênio. Tungstênio, muito bem. O tungstênio, pessoal, se a gente for pesquisar um pouquinho sobre esse material, ele é o material com o maior ponto de fusão de todos, chegando aí a aproximadamente 3.500 graus de temperatura. O ponto de fusão dele, né? Lembra que eu comentei o ponto de fusão médio do aço comum? Quanto era? Lembram? Não era 1.000 acho que era 1.200. 1.700, né? É uma média de 1.400 graus, né? O ponto de fusão. O que isso significa, professor? Que quando atingir essa temperatura, o aço está no estado líquido. Correto? Você está derretendo o aço aí quando atinge uma temperatura aí, média de 1.400 graus. No caso do tungstênio, para atingir essa temperatura, ou melhor, para realizar esse derretimento dele, você tem que atingir uma temperatura de 3.500 graus. Então, o ponto de fusão dele é bem superior aos outros, né? Por isso que ele tem essa característica que a gente está vendo aí, que o eletrodo não deposita, não derrete na peça, ok? Então, a função dele, neste caso, simplesmente formar o arco elétrico. E daí, se eu quero fazer uma deposição de material, como eu já falei, né, você precisa da vareta ou metal de adição. Tranquilo? Então, a TIG tem essa característica e principalmente aplicado aí em trabalhos onde exige melhor acabamento, tá? Uma solda mais acabada, uma solda mais aparente, né? Então, dependendo do material também, ele é muito aplicado aí em estruturas de alumínio, em aço inox também, deixa uma solda com mais qualidade, mais aparente. Então, isso aí é uma característica e uma vantagem do processo TIG. Ela não tem uma produtividade alta, né? Ou seja, se eu for colocar o processo TIG numa linha de produção, obviamente você não vai ter um resultado aí de trabalho rápido. Ela vai produzir de um modo mais lento. Porém, a principal vantagem dela é em relação a acabamento. Ok? Dúvidas até aí? Processos a arco elétrico? Ficou bem explicado as diferenças e as características em comum? Tranquilo. Ok, então vamos seguir. Processo oxiacetilênica, o processo oxigás. Né? Esse é um processo parecido com a TIG, por quê? Em questões de prática também tem uma semelhança, e em relação àquela situação que eu comentei para vocês, que você não tem, né, no processo TIG a deposição de um eletrodo. Neste caso aqui, você não tem nenhum eletrodo, mas vai ter a adição de um material. É a vareta que a gente está vendo na imagem também, certo? Então, o que acontece? No processo oxigás, a diferença é que você não tem corrente elétrica, ou seja, não é uma máquina, não é uma fonte de energia que vai gerar o calor, mas sim mistura de gás. Então, você tem um equipamento, né, que gera, então, a distribuição do gás e, consequentemente, a formação da chama. Tá? Essa chama, ela também vai atingir aí uma temperatura alta, aproximadamente de 1.200 graus, né, quando você utiliza ali o acetileno como gás combustível. Já vou falar um pouco mais sobre esses gases. E assim atingindo a temperatura suficiente para formar a poça de fusão nas peças, tá? Uma vez formada a poça de fusão, o que eu preciso fazer? É adicionar o material para que eu consiga, então, fazer uma boa solda, um bom cordão, ok? Então, repare que, neste caso aí, eu tenho que utilizar dois gases, ali já está mostrando no início, né? O oxigênio e um gás combustível. O oxigênio é sempre ele que nós vamos utilizar. Então, nós vamos ter que ter no equipamento um cilindro de oxigênio. Já o gás combustível, ele pode ter de vários tipos.
ele pode ter de vários tipos aí de gases combustíveis, né? Vários nomes de gases. O mais utilizado, digamos que por excelência, é o acetileno, ok? Então, o acetileno, devido ter características ali que torna, né, uma possibilidade de alcançar temperaturas maiores, você tem ele como excelência. Por isso que o processo está chamado aí de oxiacetilênica, ou seja, utiliza o oxigênio mais o acetileno, ok? Tem outros gases, você pode usar, por exemplo, o gás de cozinha, é o GLP, o gás ali com efeito de petróleo, é um gás que você também pode usar como combustível, tá? Porém, ele tem uma característica de atingir temperatura menor. Então, você vai atingir uma temperatura em média aí de 2.500, né? Aproximadamente 2.500 aí de temperatura quando você utiliza o gás de cozinha. Já o acetileno pode atingir até 3.200 graus. Ok? Formando a chama com esses gases, como vocês podem ver aí, né, o calor gera a poça de fusão, consequentemente, a solda vai ser realizada. Esse processo, né, ele é bem rudimentar, ou seja, não tem ali grandes tecnologias, né? E ele é muito aplicado também em setores de manutenção, principalmente em soldagens aí de chapas mais finas, né? Devido a esse controle menor de temperatura, ele tem essa característica de poder trabalhar, de poder ser aplicado em chapas com espessura menor. E dependendo também da situação, você consegue unir materiais de diferentes classificações. Por exemplo, você consegue unir aí o aço comum, né, com o aço inox, por exemplo. Você consegue fazer fusões de materiais distintos através desse processo. Claro que aí, neste caso, não seria exatamente fusão, né? Seria o processo por brasagem. É uma outra característica, um outro método, mas este é o equipamento utilizado. Ok? Veremos mais detalhes aí quando for trabalhar na prática. Ok, vamos falar um pouquinho sobre os materiais de soldagem, metal base. É importante, né, a gente entender um pouquinho sobre esses materiais que a gente vai fazer a solda, né? Por quê? Porque neste caso, se você não conhece o material, fica difícil você acertar ali uma boa solda. Por mais que o soldador tenha conhecimento teórico, tenha conhecimento prático ali, se ele não souber as características do material que ele está soldando, vai dar problemas, vai dar falhas, ok? Então, o que diz aí? Ó? Basicamente, há dois tipos de metais, o ferroso e o não ferroso. Os não ferrosos, né? O metal ferroso é aquele que possui alto teor de ferro na sua composição. Metais não ferrosos, como cobre e alumínio, por exemplo, são aqueles que não contêm o ferro na composição. Não contém ali o elemento ferro, né? Para formar esse material, esse metal. E aqui nós vemos, né, uma explicação ali desses tipos de materiais. Aqui a gente vê ali, né, os materiais metálicos e os não metálicos. Repare, os materiais metálicos, eles são classificados ferrosos e os não ferrosos. E aí nós temos os não metálicos, que são os sintéticos e os naturais. Porém, a gente não vai focar neles, né? A gente vai focar nos metálicos, ferrosos e não ferrosos. É o que a gente vê na sequência. Metais não ferrosos. Tem dois tipos, os leves, né? Os pesados e os leves. Materiais não ferrosos pesados, os metais não ferrosos pesados é o cobre, estanho, zinco, chumbo, platina e outros aí que a gente pode citar. Metais leves é considerado alumínio, magnésio, titânio e também existem outros que a gente pode estar buscando aí como exemplo. Tá? Aqui eu coloquei os principais. Então, tudo que é material não ferroso é porque não contém ferro na composição. E tá aí os exemplos. Uma observação. Esses tipos de metais são utilizados em peças sujeitas à oxidação. Ou seja, partes de máquinas, partes de equipamentos onde não pode ter oxidação, não pode ter ferrugem, por exemplo, não pode enferrujar. É onde a gente aplica os metais não ferrosos,
Então, a característica dele, por não ter ferro, acaba sendo aí materiais que não tem aí oxidação, tá? Vocês já viram aí o cobre oxidar, o alumínio oxidar, enferrujar? Não tem, por essa característica aí que eles são não ferrosos, ok? Já os metais ferrosos, né, os aços, por exemplo, é um dos exemplos, né, que a gente vai falar, é porque ele tem ferro na composição, além de outros elementos, né? Mas ele tem aí ferro e o carbono na composição, são os elementos principais aí. E aí diz o seguinte, né? A primeira característica, com o último tendo de 0 a 2,1% na composição, ou seja, o carbono pode ser encontrado nos aços de 0 a 2,1%. Tá? Então, isso que inclusive vai dar a dureza, a característica de dureza no material, no aço. A quantidade de carbono que tem torna ele com mais dureza ou menos dureza. Tem excelentes propriedades mecânicas. É um material tenaz, dúctil, de fácil trabalho, podendo também ser forjável. Resumindo, você consegue trabalhar aí em vários tipos de processos, ou seja, usinagem, soldagem, estamparia, né, deformação do material. Então você consegue dobrar esse material, você consegue forjar esse material devido a ter essa característica aí que a gente está discutindo, que a gente está explicando. De cor acinzentada e até prateada. 80% dos materiais usados na indústria é o aço carbono, ok? É os aços aí em geral. Material ferroso. Outro exemplo de metal ferroso. Ali só tá falando do aço ali de novo, só foi um erro de digitação, mas ali é ferro fundido, tá? O que a gente vai falar agora. Liga de ferro e carbono, olha só. Então aqui você tem então também, né, a composição principal de ferro mais carbono. Com o último, ou seja, com o carbono, tendo entre 2,1 a 6,67% na composição. Repare que a característica principal do ferro fundido é a porcentagem de carbono superior à dos aços comum, né, que a gente viu anteriormente. A do aço ela varia de 0 a 2,1. Já neste caso do ferro fundido, de 2,1 a 6,67%. Então você tem uma quantidade de carbono bem superior. Custo menor que o do aço, devido à facilidade de obtenção. Então, em relação à produção, né, do ferro fundido, é um pouco mais simples do que a produção do aço. Tá? E o custo dele acaba sendo menor. De cores mais acinzentada, devido à grande quantidade de carbono. Então, a cor do ferro fundido também tem a característica, né, que representa a maior porcentagem de carbono. Sempre que possível, deve-se usá-lo ao invés do aço. Então, o que acontece? Dependendo da aplicação, né, você pode estar aplicando aí o ferro fundido, pode estar utilizando o ferro fundido. Porém, tem situações que você não tem como utilizar. Exemplo, se é uma parte de uma máquina que você precisa fazer uma dobra, o ferro fundido já não é possível aplicar. Você não consegue dobrar, curvar, né, o ferro fundido. Por quê? Por ele ter uma quantidade muito alta de carbono, ele se torna quebradiço. Significa o quê? Se eu for tentar curvar uma peça, um material de ferro fundido, você não vai conseguir, você vai quebrar, tá? Então, é uma característica que, neste caso, não dá como substituir pelo aço, não tem como. Há basicamente 3 tipos de ferro fundido. Ferro fundido cinzento, o fofo ali é a abreviação de ferro fundido, tá, pessoal? Então, às vezes, vocês vão ter aí encontrar essa sigla, fofo. Então, é a abreviação para ferro fundido. Então, temos o ferro fundido cinzento, o ferro fundido branco e o ferro fundido maleável. Então, cada um com as suas características, tá? É claro que a gente não vai estar entrando em detalhes agora, mas para estudos aí futuro, vocês podem ter aí materiais que expliquem, ou melhor, documentos que expliquem, né, melhor essas diferenças entre os ferros fundidos, tá? Vamos ver se tem alguém pedindo para acessar aqui, só um minutinho.
Temos o Marcos. Ok, vamos voltando aqui. Então, conhecido um pouquinho sobre os metais ferrosos e não ferrosos, né? Vamos falar exclusivamente agora, né, dos ferrosos, principalmente do aço. Então, os aços são mais utilizados aí na indústria, né, por ter boas propriedades mecânicas. Aquilo que eu falei, você consegue ali fazer um trabalho mecânico, né, dobrar, soldar, usinar, muito mais fácil, né, nos aços aí do que se for falar do ferro fundido, como eu comentei anteriormente. Tá? Então, por isso que a gente vai destacar um pouquinho mais aí o trabalho com ele. Em relação à soldabilidade, então, principalmente para aplicação da solda, a gente tem aí algumas características. Né? Olha só, o conceito é que o aumento do teor de carbono reduz a soldabilidade do aço. Lembra que eu comentei anteriormente? Quanto maior a porcentagem de carbono, mais dureza tem o material. E isso influencia na soldabilidade, na solda deste material. Ali, altos teores de enxofre também, né, são prejudiciais à soldagem. Então, a gente vê nessa tabelinha agora uma maneira mais simples da gente identificar um material com boa soldabilidade ou com baixa soldabilidade. Repare. Então, a classificação dos aços de acordo com a soldabilidade. Nós temos 3 tipos, basicamente, ali dos aços. Tá? Nós temos o tipo 1, que seria ali um aço carbono, né? Com uma porcentagem de carbono inferior a 0,30%. Olha ali, inferior a 0,30%. Você tem uma soldabilidade boa, melhor, fácil, né? Uma soldagem fácil. Não é necessário preparação, ou seja, não é necessário você preparar o material antes da solda, fazer um pré-aquecimento e nem depois, que a gente chama de recozimento. Já vou depois dar mais explicações sobre essas características aí. Outro tipo ali é o de baixo teor o baixo teor de liga, elementos de liga, né, que vai ter na composição, que é o caso do enxofre, como eu falei ali, ó. O enxofre ele influencia na soldagem. Então, se ele tem esse elemento de liga inferior a 0,15%, também é uma soldagem fácil, tá? Não sendo necessário a preparação para a soldagem. Professor, tá aparecendo o slide aí. Tá aparecendo? Não. Deixa eu ver aqui, então. Talvez eu tenha... Foi na hora que você for atender alguém. Vou voltar aqui e compartilhar. Desculpa, apareceu agora? Agora sim. Tá, até aqui a parte do ferro fundido vocês acompanharam, né? Isso. Tá. Ok, então aqui eu só tinha comentado, obrigado por fazer a observação. Eu só tinha comentado aí em relação à facilidade, né, de trabalhar com os materiais, com os aços, né, com os materiais aí que a gente vai falar agora. E aqui a tabela que eu estava mostrando, ó. Então, quanto maior o teor de carbono, mais dureza tem o material. Também, né, influenciado por outros elementos. Um deles é o enxofre, né, outros elementos de liga. E aí, ó, os tipos dos aços que tem na tabela. O tipo 1 é quando você tem uma porcentagem de carbono inferior a 0,30% e uma porcentagem desses materiais de liga, um exemplo é o enxofre, né, inferior a 0,15%. Isso torna um material com boa soldabilidade, não tendo necessidade de pré-aquecimento e pós-aquecimento, tá? Já o aço do tipo 2 ali, ó, ele tem uma porcentagem de carbono igual, ou melhor, superior, né, de 0,30 a 0,50% de carbono. Então, você tem de 0,30 a 0,50% de carbono. Neste caso, você tem uma dureza um pouco maior do material. Isso torna ele uma soldabilidade, né, um pouquinho mais cuidadosa, que a gente percebe ali na tabela. Já também pela questão do elemento de liga, o elemento de liga, você encontrando nesse material de 0,15 a 0,30%, também torna ele um pouquinho mais, uma soldabilidade, né, um pouquinho mais cuidadosa. Tá? Exemplo ali, o aço 1045, o aço 1060. Então você tem uma característica de maior dureza. Por quê? O aço 1045, você tem uma média de 0,45% de carbono na composição.
Então, ele já entra nessa faixa aí do tipo 2, ó. Ok? O 1060 também, você tem uma característica de porcentagem aí de 0,60%, ó, de carbono, né? 0,60%. Isso torna ele mais difícil ainda para soldabilidade. Ok? Então, quanto maior a porcentagem de carbono, maior mais difícil vai ficar a soldabilidade. E por isso é necessário fazer as preparações. Ok? Então, a gente vê aí no aço do tipo 2, que você precisa aí, que é recomendável, né, fazer um pré-aquecimento e um pós-aquecimento. Um pré-aquecimento que seria ali você aquecer o material antes da soldagem. E o pós seria o recozimento, né, você aquecer o material após a soldagem, para que ele volte ali o mais próximo possível das características originais desse material. Para que ele volte, né, com as suas características, com as suas propriedades mecânicas recomendadas ali, originais, e com isso não tenha problemas, não tenha defeitos, por exemplo, de trinca, de fissuras nesse cordão de solda. O tipo 3, olha só, nós já temos um aço ali com uma porcentagem de carbono superior a 0,50%, né? E a liga, os elementos de liga, o teor de liga, né, maior do que 3%. Repare, então neste caso a soldabilidade fica mais difícil, sendo extremamente necessário aí a utilização de pré-aquecimento e recozimento. Ok? Então, pessoal, resumindo, quando você tem um aço de maior teor de carbono, acima de 0,30, é necessário que você aqueça esse material antes de fazer a soldagem. Por quê? Porque senão ele pode acabar trincando ali durante a soldagem ou após a soldagem, né? Ele vai aparecer trinca, vai aparecer fissuras, e isso acaba contribuindo, né, para a quebra daquela peça, daquela solda. Então, é necessário que você fique esperto, que você tenha aí conhecimento, né, em relação ao material que você vai soldar. Normalmente nas indústrias a gente usa aí o aço mais aplicável, o aço 1020, né, o aço carbono 1020, ou seja, ele tem uma média de 0,20% de carbono. O que isso significa? É um aço fácil de soldar, então não vai ser necessário você aquecer ou fazer um recozimento desse material após a soldagem. Então, se ele é 1020, se ele é aquele aço comum, 1020, então você pode soldar aí sem problema algum, que não vai ter problemas de trinca, não vai ter ali problemas de fissura desse material, porque a porcentagem de carbono dele é inferior a 0,30%. Ok? Ficou entendida essa parte? Vamos avançando aqui, ó. Como eu estava falando, né, os aços especiais, aqueles aços com maior dureza, nós temos que ter alguns cuidados que eu vou falar depois, né? Um deles, na verdade vamos falar já, né? Um deles é o pré-aquecimento, pré e pós-aquecimento. Aquilo que a gente comentou anteriormente. Então, o que isso significa? Que durante a soldagem, você vai ter um aquecimento já desse material, né? Ou seja, a peça vai aquecer devido ao calor do arco elétrico, devido à formação da poça de fusão. E dependendo do material, esse aquecimento gerado pela solda pode comprometer a estrutura dele. E aí geram trincas durante ou após a solda, certo? Essas trincas normalmente acontecem no meio da solda, no metal de solda, como a gente vê na imagem ali, ou na ZTA. O que é a ZTA? A zona termicamente afetada, tá? Que são as margens da solda. Aquela cor, aquele amarelo mais escuro ali que mostra na imagem. Ali a gente chama de ZTA, zona termicamente afetada. Então essa região é uma região também crítica, que pode aparecer trincas, principalmente se o material tiver aquelas características de maior dureza, como a gente falou anteriormente, tá? E aí tá dizendo o seguinte, né, que a estrutura de uma junta da solda não é homogênea, ou seja, não é uma solda com características iguais à do material, né? Não vai ficar 100% igual ao material, ela não é homogênea, consistindo em diversas estruturas diferentes microscópicas, isso que característica aí, ou melhor, que caracteriza, né, a probabilidade de acontecer trincas no material. Por ela não ser homogênea, né, acaba tendo ali características diferentes
na estrutura, se você não ter o cuidado, principalmente naqueles materiais especiais, o que vai acontecer? Vai trincar. Tua solda vai quebrar, certo? É aí que a gente precisa fazer a preparação de pré-aquecimento e pós-aquecimento, recozimento. Professor, mas como assim? Como que eu tenho que fazer esse aquecimento na peça? Então vamos lá. Exemplo, vou soldar essa junta aí que está na imagem, né? Vou fazer aquela solda ali. E esse material que eu estou soldando, essa peça, ela é um material, um aço 1060. A classificação do aço é um 1060. Então ele tem aí uma média de 0,60% de carbono. É um material com necessidade de pré-aquecimento. O que eu faço? Eu vou ter que pegar aí um maçarico, aquele equipamento que a gente falou anteriormente ali, que faz a solda oxacetilênica, né? Então, eu vou pegar um maçarico e vou aquecer essa região de solda. Estou dando um exemplo do maçarico, né? Isso pode ser feito também através de fornos, né? Dependendo do tamanho da peça, você pode aquecê-la no forno. Mas vamos usar o exemplo do maçarico ali, né? Essa peça é muito grande, eu tenho que usá-lo para aquecer a região onde eu vou soldar. Então eu tenho que superaquecer toda essa região, ir lá com o maçarico e aquecer, até que ele fique com uma cor mais incandescente, aquele vermelho, né, de aquecido, incandescente. Após eu realizei esse pré-aquecimento, agora eu posso fazer a solda. Então terminei de aquecer o material, em sequência eu já faço a solda. Isso, né, vai dar aí uma característica um pouco mais tranquila para eu aplicar a solda. Então, os materiais não vão sofrer aquele choque, o material, né, não vai sofrer aquele choque térmico. Por ele ter alto teor de carbono, se eu aplicar a solda diretamente em cima dele, ele pode ter aí um choque térmico e acabar trincando durante ou após a solda. Já com o pré-aquecimento, o aquecimento vai acontecer gradativamente, através do maçarico, né? Ele vai aquecendo, vai subindo a temperatura aos poucos. Então, quando eu aplicar a solda, ele já vai estar aquecido. Então, não vai ter essa dificuldade de comprometer a estrutura interna dele. Consequentemente, eu diminuo o risco de aparecer trincas ou fissuras, né? Que são pequenas trincas ali neste material, tanto na peça como na solda. Tá? E aí o pós-aquecimento, ele tem a mesma função, o recozimento, né? Terminei a minha solda, tá ali, ó, a solda foi feita, pré-aqueci, fiz a soldagem, terminei. Então, o que eu faço? Eu pego novamente o maçarico e aqueço agora o cordão de solda. Então, vou aquecer todo o cordão novamente, deixando ele, né, com um aquecimento um pouquinho inferior da primeira vez, ou seja, já não vai atingir aquele ponto incandescente. Vai atingir uma cor ali mais escura, né? Porém, não chegando a uma temperatura tão incandescente lá. Então, aqueci novamente ali com o maçarico a solda, o cordão de solda, e aí agora eu deixo ele resfriar sozinho, longe de correntes de vento, longe de locais que pode acabar refrigerando ele rapidamente. Então, com isso, eu estou retornando, né, uma estrutura mecânica, a estrutura desse material um pouquinho mais reforçada, com menos riscos de aparecer trincas ou fissuras. Tranquilo? Entenderam o procedimento, pessoal, e o porquê fazer o aquecimento, o pré-aquecimento e o pós-aquecimento? No material aço 1020, eu preciso fazer tudo isso? Não. No 1020 eu não preciso, por quê? O teu carbono dele é 20%. É 0,20%, é baixo, né, o teor de carbono. Isso. Perfeito. E eu preciso fazer esse pré-aquecimento e o pós-aquecimento a partir de quantos por cento de carbono? A partir dos... Cadê a tabelinha? Acho que é 35, né? A partir de 0,30 é recomendável. A partir de 0,50 é necessário fazer o pré-aquecimento. Ok? Então, o que vai acontecer se eu soldar um material 1060 sem aquecer antes? Aí dá trinca. Com certeza, durante a soldagem vai aparecer as trincas. Né? E às vezes você faz o pré-aquecimento, mas não faz o pós-aquecimento, que é o revenimento. Também pode aparecer trinca durante o resfriamento, né? Devido ao metal de solda.
Então, normalmente, é necessário fazer o pré e o pós-aquecimento desses materiais, ok? Assim você reduz, não elimina, mas reduz bastante o risco de trinca. Ok. Ok? Olha só. Então, nessa imagem, são imagens reais. Tem um cordão de solda, né? Trincado pelas características aí que a gente acabou de falar. Né? Então, na imagem A, nós temos ali, né? Imagem A, figura 1 ali, por exemplo. Trincamento sobre cordão na ZTA. Em aço de baixa liga, com ampliação de 8 vezes, ou seja, a imagem está ampliada. Então, na verdade, a figura A ali que ele está falando, né, é um trincamento na zona termicamente afetada, né, na margem do cordão de solda. Então, isso significa o quê? Que o caboclo, né, o soldador, não aqueceu, não preparou esse material antes e acabou gerando essa trinca. Então, trinca na peça, né? Trinca ali, não no cordão, na peça. Na verdade, está invertido ali. A figura A que ele está falando seria, na verdade, a figura B, que a gente olhando ali, ó, tá vendo a trinca na zona termicamente afetada, na margem do cordão de solda, que é a figura do lado direito, tá? Aí, fissuração a frio em solda de filete, em um aço 1040, olha lá, com ampliação de 4,5 vezes, né? Então, neste caso, ele está dizendo que a trinca ocasionou na solda, ocasionou no metal de solda, pelo fato também de não ter ali uma preparação, né? Um pré e um pós-aquecimento. Então, são exemplos reais aí que podem acontecer na soldagem desses materiais aí especiais. Bom, falando aí um pouquinho agora sobre corrente elétrica na soldagem, né? A gente já falou aí sobre os processos, falamos sobre os materiais, vocês já sabem que é importante, né, conhecer o material e prepará-lo, se for necessário, para poder fazer a soldagem. E agora falando um pouquinho sobre a corrente elétrica na soldagem, né? Depois a gente vai falar das máquinas também. Então tá dizendo aí, de maneira mais conceitual, denominamos corrente elétrica todo o movimento ordenado de cargas, ou melhor, de partículas eletrizadas. Para que esses movimentos ocorram, é necessário haver tais partículas, íons e elétrons, né, livres no interior dos corpos. Então, a gente vai ver numa imagem na sequência ali essas características, né, dos íons e elétrons disponibilizados dentro de um condutor, de um corpo. Corpos que possuem partículas eletrizadas, né, livres em quantidades razoáveis, são denominados condutores. Acabei de falar aí, né? Pois essa característica permite estabelecer corrente elétrica em seu interior, permite, né, a circulação da corrente elétrica no interior deste condutor. Então, olha só, aqui a gente vê a característica dos íons e elétrons, né? Nos metais existem grande quantidade de elétrons livres, em movimento desordenado. Quando se cria, de alguma maneira, um campo elétrico no interior de um corpo metálico, esses movimentos passam a ser ordenados, constituindo a corrente elétrica. O que ele quis dizer aqui? Quando você tem aplicação de uma tensão neste condutor, isso vocês já sabem, tiveram aí estudos, né, da parte elétrica já. Então, quando você tem aplicação da tensão sobre um condutor, o que acontece? Você tem a passagem de corrente elétrica. Né? Então, a princípio, antes dessa tensão estar aplicada no condutor, esses elétrons eles estão desordenados. Como assim desordenados? Eles estão em diversas direções, como a gente vê nessa imagem aí, ó. Movimento desordenado dos elétrons. Eles estão em diferentes direções. Então, nisso, não tem, né, nenhum tipo de tensão aplicada ao condutor. A partir do momento que eu aplico a tensão no condutor, ele vai gerar corrente elétrica, ou seja, nós vamos ter os elétrons aí em uma única direção e corrente passando por ele, ok? É o que a gente vê na imagem anterior, na imagem seguinte agora, olha só. Com a aplicação da tensão, a gente vê ali, ó, corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, ou o deslocamento, né, de cargas dentro de um condutor, que eu falei anteriormente.
Quando existe uma diferença de potencial elétrico, né, entre as extremidades. Repare, o que está dizendo essa diferença de potencial elétrico? A partir de agora, nós temos uma tensão elétrica aplicada no condutor. O que aconteceu com os elétrons? Nessa imagem, o que vocês estão reparando agora? Estão no sentido. Muito bem. Na imagem anterior, eu não tinha tensão aplicada no condutor. Os elétrons estavam desordenados. Havia corrente elétrica aqui? Não. Não tem corrente elétrica nessa imagem. Nessa imagem, você já tem corrente elétrica. Por quê? Porque houve uma tensão aplicada ao condutor. Os elétrons estão agora em um único sentido, ou seja, eles estão ordenados, né, caminhando no único sentido, e aí a corrente elétrica está sendo gerada, está circulando, né? E daí é o seguinte, uma característica. A corrente elétrica, ela tem dois sentidos, né? Ela tem aí o sentido real e o sentido convencional, ok? O sentido real é o que a gente vê nessa imagem. Os elétrons circulam do negativo para o positivo. Eu achei que era o contrário. O sentido real é do negativo para o positivo. O sentido convencional, né, é do positivo para o negativo. E o que acontece aí, ó? Neste caso, acabou explicando ali, né? Quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades, que a gente está falando aí, ó. Para onde estão indo, neste caso, os elétrons? Do negativo para o Positivo. positivo. Neste caso, qual deles aí terá mais calor? Qual deles vai gerar um ponto mais aquecido? O positivo ou o negativo? Positivo, né? Positivo, justamente pela quantidade, né, de elétrons que ele está recebendo. Oi? Isso mesmo. Isso Mas aí, a quantidade do... Isso mesmo. Você tem uma quantidade de elétrons, né, saindo do negativo e indo mais para o positivo. Isso acaba dando uma característica mais de temperatura maior para o polo positivo, né, neste caso. Ou seja, a gente costuma dizer que o positivo, ele contém aí, em média, 70% do calor. E o negativo, ele vai ter 30%. Tá? Então, numa soldagem, por exemplo, a gente sempre vai trabalhar, principalmente aí no eletrodo revestido, na MIG-MAG, a gente vai trabalhar com o cabo do eletrodo ligado no positivo. Eu já vou explicar o porquê. Na parte de polaridade eu falo mais sobre isso. Tá? Então, neste caso, a gente só precisa estar entendendo um pouquinho o porquê que, né, numa corrente contínua, por exemplo, a polaridade positiva é mais aquecida. Né, porque os elétrons, eles estão ali mais direcionados, eles estão caminhando num sentido de circulação, né, do negativo para o positivo. Bom, em relação aos tipos de corrente elétrica, nós temos aí corrente contínua e corrente alternada, né? A corrente contínua, ela tem a sigla ICC ou DC, vem de Direct Current, seria do inglês ali, né? Para a corrente contínua temos tensões de 1,2, 1,5, 6, 12 e 24 volts. Já a corrente alternada, né, você tem ali uma tensão de 127, 220, 380, também tem 440 e assim por diante, né, a tensão. Para máquinas de solda, você encontra fontes que fornecem esses dois tipos de corrente. Então, eu encontro fontes de energia, corrente contínua, e fontes de energia, corrente alternada. Ok? Nós vamos falar disso depois. O que é a corrente contínua? Vocês já sabem, né? É aquela que segue sempre na mesma direção e sentido, do polo negativo para o positivo. A fonte fornecedora de corrente contínua mantém constante sua polaridade, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, o positivo sempre será positivo, o negativo sempre negativo. Então, eu tenho sempre mais temperatura no positivo do que no polo negativo. Tá? E aqui nós vemos aí um gráfico que representa a corrente contínua em relação ao tempo. Ali, ó, a observação, né? O positivo contém 70% da temperatura, o negativo apenas 30%. Corrente alternada é aquela que passa através de um corpo sofrendo inversão de sentidos, caminhando primeiro em um sentido,
depois no outro. Cada borne, ora será negativo, ora será positivo. Então, aqui nós vemos um gráfico também representando a corrente alternada, né? E aí, o que está dizendo? A característica da corrente alternada. Você não tem a temperatura diferente entre os polos, entre o positivo e o negativo, né? Essa temperatura, ela acaba sendo variada, ela vai alternar, como o próprio nome da corrente diz, e a gente não vai ter uma divisão, por exemplo, de 70-30, igual na corrente contínua. Então, essa divisão, basicamente, ela vai ser ali 50-50. Então, de acordo com essa alternância da corrente entre o positivo e o negativo, né, você tem, então, o aquecimento ali proporcional dos dois polos, do positivo e do negativo. Ok? Então, essa é uma diferença da corrente contínua, né, para a alternada. Ok? Então, na corrente alternada, você não tem aí um polo um borne, né, mais aquecido que o outro. Já na contínua, você tem que o positivo, ele contém mais calor que o negativo. Então, devido a essa circulação da corrente, a gente entende, né? Você não tem a corrente alternada com um borne mais aquecido que o outro. Então, eles vão aquecer ali em momentos diferentes, mas eles vão aquecer ali basicamente 50% para cada borne. Tranquilo? Bom, aí voltando a falar, né, da corrente elétrica e também polaridade, olha só. Lembra quando eu comentei que se eu for soldar com eletrodo revestido ou MIG-MAG, como a função dos eletrodos é derreter, depositar, eu tenho que usar o borne mais aquecido. Tá? Então, neste caso da imagem aí, ó, aonde o eletrodo está conectado? Aonde o eletrodo está conectado? Em qual borne? Positivo. 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 Por que ele está conectado no positivo? Que é onde que tem tensão. Qual é a função dele estar conectado no positivo? Não, mas assim, ó, se eu inverter, se eu colocar o cabo do eletrodo no negativo, também vai ter corrente, também vai ter arco elétrico, também vai ter ali possibilidade de solda. Mas por que neste caso, né, eu tenho que usar ele assim? Só do aquecimento, né? Muito bom. Lembra que a gente falou que neste caso aí da corrente contínua, o positivo tem mais calor que o negativo, correto? Uhum. Então, por ele ter mais aquecimento, ele vai derreter o eletrodo com mais facilidade. Então, com isso, né, você tem a deposição do eletrodo mais fácil do que se tivesse conectado ao contrário ali, o eletrodo no negativo. Tá? Então, processo eletrodo revestido e processo MIG-MAG, nós usamos desse jeito aí. A polaridade, que a gente chama de positiva ou indireta, também conhecida como polaridade inversa. Ok? Ok. Já nessa polaridade, o que aconteceu agora? Então, inverso ali, ó, o sentido da... Agora a gente conectou o eletrodo no negativo e a peça no positivo. Olha lá. É o que a gente chama de polaridade negativa ou direta. O que acontece agora? Aqui o eletrodo ele está recebendo menos calor, menos temperatura. A gente sabe, a corrente contínua, ela divide 70% positivo e 30% do calor no negativo. Então, aqui nós temos um menor aquecimento do eletrodo. Professor, vai dar para soldar assim? Dá para soldar. Porém, dependendo do diâmetro do eletrodo, ele não vai ser derretido. Você não consegue derretê-lo. Por quê? Porque você tem menos calor, né? Devido ao borne negativo ter menos calor, você terá dificuldade em derreter eletrodo mais grosso. Tá? Então, se for um eletrodo ali, exemplo de até 2,5, 2,5 milímetros de diâmetro, você até consegue derretê-lo nessa polaridade negativa. Agora, se eu pegar um eletrodo de 3,25, 4 milímetros de diâmetro, provavelmente você não vai conseguir derretê-lo com eficiência. Ele vai ter ali dificuldades para derreter justamente porque você tem aí uma temperatura menor
no negativo. Ok? Um exemplo, professor, de aplicação nesse processo aí, ou melhor, nessa polaridade aí, ó, positiva, polaridade negativa ou direta. Na soldagem do ferro fundido, em alguns casos você pode aplicar essa polaridade. O ferro fundido ter a característica lá de alto teor de carbono, se eu soldar ele sem aquecer, vai trincar, como a gente estava falando anteriormente, né? Uma soldagem de materiais especiais aí. Então, além de ter necessidade de fazer um pré-aquecimento no ferro fundido, é interessante que eu solde ele, né, nessa polaridade que a gente está vendo aí. Por quê? Repare que a peça conectada ao positivo, ela vai ter mais calor. Então, isso faz com que a maior temperatura fique no material, na peça, no caso, no ferro fundido. Isso também deu uma vantagem, deu uma característica mais fácil, né? Mais tranquila para você aplicar a solda no ferro fundido. Tá? Então, um exemplo aí que você pode soldar o ferro fundido na polaridade negativa ou direta, devido a ter aquecimento maior na peça. Claro, pessoal? Beleza. Uma outra situação aí, né? Na TIG, só fecha o áudio, tá? Na TIG, a gente também utiliza essa polaridade. Olha que interessante. Na TIG, você vai sempre utilizar o eletrodo no negativo e a peça no positivo. Tá? Soldagem de corrente contínua. Por que isso? Lembra que a gente falou da TIG? O eletrodo da TIG, ela vai depositar, ela derrete, o eletrodo da TIG, ela derrete no material, ela deposita na peça? Sim ou não? Sim. Certeza? Lembram que o eletrodo de tungstênio, ele derrete na peça, ele deposita na peça? Não deposita. Não. Tungstênio não. O tungstênio não deposita. Qual que é a função do tungstênio na TIG? Formar o arco. Isso, muito bom. Formar o arco e formar, consequentemente, a poça de fusão, né? Então, o eletrodo de tungstênio, ele não derrete. Então, por isso que na TIG, eu não vou utilizar o cabo do eletrodo ligado no positivo. Vai ser dessa forma aí, ó. O cabo do eletrodo no negativo. Aonde eu tenho menos temperatura. Consequentemente, esse menos calor vai ter aí uma conservação do eletrodo de tungstênio. Vai cumprir a função dele, que é apenas aquecer e não derreter. Tá? Então, é uma característica importante na teoria. Você ter a conexão do cabo do eletrodo tungstênio, eu estou falando da TIG, tá? Na polaridade negativa ou direta. É ao contrário da MIG-MAG e da eletrodo revestido. Tá? Na TIG, a gente usa polaridade negativa ou direta. Tranquilo? Bom, estamos caminhando para o final aí, pessoal. Mas, neste momento, eu vou fazer uma pausa, né? Vamos fazer um intervalo aí.